Olá, hoje nós estamos aqui no Morada Acadêmica para comentar sobre um paradigma filosófico bastante presente no século XX, não é? Início do século XX e parte ainda da segunda metade do século XX, que é o estruturalismo, não é? Um paradigma que tem várias fontes de inspiração e que hoje a gente vai estar tentando explicar alguns dos seus princípios e noções mais básicas. O estruturalismo a gente entende como um paradigma, não é? Um paradigma é justamente uma base de ideias, conceitos, valores que foram vigentes em determinada época e tomaram, não é, de alguma maneira, referência de verdade, não é? Ao longo da história da ciência moderna, do pensamento humano, há vários paradigmas. Por exemplo, o mecanicismo, o estruturalismo, o funcionalismo, não é? Entre outros mais específicos, como o pragmatismo, utilitarismo e tantos mais. O Luiz Cláudio Figueiredo, que é um psicanalista bastante interessante, usa a palavra matrizes também filosóficas. Então nós vamos usar o paradigma um pouco essa ideia de uma matriz, de uma base que ancora, não é, várias ideias e filosofias e visões de homem e de mundo, tá? É, um outro meio de discutir também esses paradigmas é usar esse dicionário de filosofia do Nicola Paganimo, que é um italiano bastante interessante, um dicionário bastante completo, não é? Que traz aqui uma listagem de verbetes bastante enriquecedor e que eu indico bastante aos membros do Morada, porque é um livro que é de fato muito pertinente a uma consulta, não é? Sobre termos da filosofia, e não só da filosofia, mas das ciências humanas. Não é? O estruturalismo, na verdade, ele tem diferentes fontes, como eu disse. Não é? Uma primeira herança estruturalista é justamente a herança, não é, de certa maneira histórica, do mecanicismo. Há uma certa familiaridade com alguns princípios e pressupostos, não é? Do mecanicismo que tem fonte no Descartes, no momento em que a questão das máquinas era bastante enaltecida, não é? Principalmente com herança francesa, tá certo? O estruturalismo, então, ele pode ser entendido como esse paradigma, como essa matriz, que tem como primado a ideia de que são visões de homem e de mundo que se baseiam, como o próprio nome já denuncia, numa estrutura. Depois a gente vai falar um pouquinho desses princípios. Eu gostaria de mapear um pouco algumas teorias que embasariam esse paradigma, não é? Nós temos, por exemplo, na área linguística, o Saussure, não é? É um linguista que é considerado por muitos o pai da linguística moderna. O Saussure que vai trabalhar com a ideia, então, não é, de que a língua ela sempre se baseia numa dupla face, que é justamente o significante e o significado, não é? Então, toda língua ela perspassa essa moeda, não é? Linguística, então essa seria uma das estruturas fundamentais para se entender a língua. Então, o Saussure traria, não é, para o estruturalismo essa compreensão, tá certo? Nós teríamos nas ciências biomédicas, não é? Os estudos de anatomia, mapeamento do cérebro e depois das funções cerebrais, como também, não é, desde Johannes Miller e outros sujeitos que trariam então estudos também com relação à estrutura biológica fisiológica, que acho que enaltece o estruturalismo, não é? Nós temos na psicologia o Titchener, que é considerado o pai da psicologia estruturalista, não é? Que depois também vai lá na frente influenciar algumas passagens de obras de Piaget, o primeiro Freud, não é, com a ideia do complexo de Édipo como uma estrutura universal, tá certo? Então na psicologia nós temos essa, não é, de alguma maneira essa seara. Depois também a Gestalt, não é, que é uma psicologia alemã das formas, com a ideia desse todo perceptivo, não é? A ideia de figura e fundo também como uma estrutura de percepção próprio perceptiva e cognitiva, então a Gestalt como nome importante também, não é? Kurt-Lewin, Kafka e tantos outros aí, não é? Temos também ainda um pouco mais, não é, na cronologia moderna, o famoso Levi-Strauss, não é? Com a antropologia cultural, a ideia de normas de parentesco, né, como uma estrutura de orientação sociológica, antropológica das sociedades, do ponto de vista
de uma estrutura universal cultural, não é? Então, Levi-Strauss, aliás, muitos vão dizer que a antropologia cultural é um dos grandes expoentes mais maduros do paradigma estruturalista, não é? Temos mais também contemporaneamente o Foucault com a noção de episteme, que seria um primeiro Foucault, não é? Que depois transforma essa noção de episteme em formações discursivas, tá certo? Daqui uma série de sujeitos que poderiam, não é? Tem na França, por exemplo, o Greimas, que depois também na área linguística semiótica vai caminhar mais para o contemporâneo com a ideia de uma semiótica mais pós-estruturalista, tá certo? Então esses nomes de início são nomes importantes, né? Indico o livro do Piaget que se chama O que é Estruturalismo, que acho que é bem interessante para perspassar um pouco dessas questões. Ele ainda vai também trabalhar estruturalismo na área da química e da física, né? A estrutura das moléculas e também enriquecendo a discussão. Uma segunda discussão pertinente, não é? É discutir um pouco o estruturalismo e os seus princípios, não é? Então, o que de alguma maneira todo estruturalista, de certo modo, perspassa enquanto princípio conceitual, né? Bom, primeiro que seus objetos, então, são sempre estruturas, né? São estruturas entendidas como, então, sistemas que têm uma certa coesão, né? Que são fechados, que têm uma regra, uma norma de coerência, que então guarda essa ideia de uma estrutura que se basta, não é? Formando essa noção do todo, usando o termo da Gestalt aqui, que poderia ser explicado então como uma associação entre suas partes ou elementos, não é? Tá certo? Daí uma herança até mecanicista, não é? Dessa somatória. Então, em primeiro lugar, todo estruturalista tenta nomear, identificar esses elementos básicos de associação da estrutura, não é? Essa é a primeira função, vamos dizer assim, de todo estruturalista. E no segundo momento, e aí talvez o gap com relação ao mecanicismo, estudar as leis de conexão, porque que de alguma maneira aquele todo permanece coeso, não é? Como de alguma maneira essas leis de percepção então organizam, não é? Essa estrutura, tá? De uma maneira então geral, esses são alguns dos princípios. Outro princípio é que as estruturas, elas são e possuem uma conotação universalista. Geralmente são estruturas que se mantêm independente do tempo e da cultura. Daí também, muitas vezes, uma crítica ao estruturalismo, que não seria um estruturalismo que levaria em conta, por exemplo, a questão histórica, não é? De mutação histórica, de transformações e tudo mais. Então, a ideia de uma certa universalidade com relação, não é, ao estruturalismo. Para fechar, então, um pouco nossa discussão, eu vou ler aqui com vocês um pouco do que temos aqui, não é, no livro do Nicola. Ele tem dois verbetes que nos interessam. O primeiro é estrutura, não é, na página 438, no sentido lógico, mapa ou plano de uma relação, não é, que mantém algumas relações entre si mesma. É isso que ele está dizendo aqui, não é? E aí ele vai constituindo, eu até trouxe para vocês conhecerem um pouco essa forma, não é? De um dicionário bastante denso, passa pela psicologia estrutural, aqui do Titchener, não é? Sinônimo de sistema, como eu disse, vai falar do Saussure, não é? Como a língua no sistema, né? Significante e significado, tá certo? Passa pelo Levi-Strauss, como eu já disse, com a antropologia, não é? Como um sistema de elementos culturais, por exemplo, nas normas míticas e de normas de parentesco. É bem completo esse, não é? E vai falar da questão biológica também, tá certo? Então vejam que é bastante denso, não é? E depois teria aí o verbete do próprio estruturalismo na página 440, não é? Onde então vamos ler aqui: entende-se por este termo todo método ou processo de pesquisa, não é, que em qualquer campo faça uso dessa ideia de estrutura. Esse termo, né, nasce na Gestalt, na linguística, também na antropologia, como eu disse. Ele vai citando um percurso mais histórico da própria nomenclatura, da própria semântica desse nome, estruturalismo, não é? Por exemplo, em 1958 temos a antropologia moderna, que é altamente significativa nessa perspectiva. Depois também como isso vai alcançar no campo da economia, da linguística e outros tantos, do campo da comunicação, não é?
e aí ele desenvolve aqui toda uma questão de como ele vai se transformando num método, tá certo? E numa prática científica, tá bom? Então hoje era um pouco para comentar uma dessas grandes bases, né? Usando esse super dicionário de filosofia que acho bastante pertinente aos estudiosos. Espero que tenha aí ajudado vocês, não é, no manejo da compreensão desse paradigma tão vigente ainda. Obrigado e boa semana para vocês.